Olá, bem-vindos. Estamos chegando com o Entre Linhas na TV Brasileira e também na Prudente News 1070 para essa terça-feira, último dia do mês de agosto, dia 31 de agosto de 2021. Eu sou Eudes Figueiredo para comentar as principais informações de hoje, Divaldo Ceresini e também Adolfo Padilha. A gente começa com o destaque de Divaldo Ceresini. Divaldo, bem-vindo, seu destaque. Olá a todos. Espero encontrar todos muito bem. Vamos que vamos para mais esse dia abençoado. Meu destaque de hoje vai para uma importante notícia dada pelo Ministério da Economia, que hoje seria o prazo final para os microempreendedores individuais regularizarem suas dívidas antes de eventual cobrança judicial. Esse prazo foi prorrogado para o dia 30 de setembro. Então, se você é um microempreendedor individual que está em débito, né, não está em dia com as suas contribuições, corra lá, não perca essa oportunidade, afinal, é uma facilitação que foi feita pelo governo federal para que você mantenha a sua regularidade junto à Previdência, junto aos demais tributos, e a gente consiga, com isso também, elevar um pouco a arrecadação federal, que não anda muito boa. Muito bem, vamos lá. Agora o destaque do Adolfo Padilha. Adolfo, bem-vindo. Vamos lá para o seu destaque. Fala Eudes, fala Divaldo, amigos da TV Brasileira e também da Rádio Prudente News. Meu comentário hoje é rápido e rasteiro, Eudes Figueiredo. Lula vai para o Ceará, lá para cima no Nordeste, e a praia é fechada para ele. E o ditador antipopular é o Bolsonaro. Randolfo Rodrigues faz rachadinha, um outro modelo de rachadinha. Mas o que vale para o Pantufinha e para a turma dos isentões é a rachadinha do filho do Bolsonaro. Aziz, Renan Calheiros, vários inquéritos, todos engavetados, e quem é investigado é o Bolsonaro. E você não consegue perceber o que está acontecendo. Então acorda para a vida. Estão distraindo você. Só que agora, dia 7 de setembro, não adianta pedir agora conversa. Não adianta pedir agora entendimento. Não adianta agora querer dizer que isso pode abalar as estruturas democráticas que já estão sendo abaladas por intransigência, a constância de como o STF ou alguns membros do STF interferem no governo executivo, que é o presidente Bolsonaro. Agora não adianta mais. Agora a manifestação vai acontecer em Brasília e vai acontecer em São Paulo. Mas é uma manifestação, não é um protesto. Quem vai estar lá? Pai de família, trabalhador, e a milícia é do Bolsonaro. Tá de brincadeira, né, Eudes? A Pantufinhas e os isentões estão passando do mínimo do razoável, né? Defeitos tem um monte, mas querer colocar a culpa e não ver o que está acontecendo ao lado disso tudo é pantufa demais pro meu gosto. Toca o programa, meu amigo Eudes Figueiredo. Ok, olha, o Ministério da Economia, através do ministro Paulo Guedes e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, defenderam ontem, segunda-feira, uma solução judicial para desatar o nó do pagamento dos precatórios no próximo ano, 2022, e assim liberar o orçamento para aumentar o Bolsa Família. Os dois falaram com a imprensa após uma reunião na residência oficial do Senado. Vamos lá, comentando esse assunto, Divaldo Ceresini. Eu cometi um ato falho no meu comentário anterior, que eu disse que a arrecadação não anda muito boa. A arrecadação anda muito boa, sim, o nosso bolso anda bastante esfolado. O que não anda bem são as finanças, né, do governo federal, nem de nenhum outro governo também, né? Os governantes, eles têm esse péssimo hábito, como a gente vê nessa reportagem agora, de gastar todo o dinheiro possível, imaginável e também o inimaginável. Agora, a moda é furar o teto de gastos para conceder benefícios eleitorais aos que vão se candidatar, né, à reeleição. Então, nós temos essa medida em relação à questão dos precatórios, principalmente, que é uma pouca vergonha, deixar de pagar aquilo que se deve para gastar ainda mais com outras coisas. Nós precisamos, sim,
é de um drástico corte de despesas no governo federal, acabar com esse negócio de jogar dinheiro fora, de gastar 2.400.000 reais em férias, em rolezinhos, em acabar com super salários, que está em andamento, é verdade, esse projeto de super salários, e tantas outras coisas que sugam a eficiência do setor produtivo e jogam o dinheiro pelo ralo do serviço público. Muito bem, comentando esse assunto agora, Adolfo Padilha. Adolfo, vamos falar dos precatórios 2022, vamos aumentar o dinheiro para o Bolsa Família, como é que você vê essa situação? É claro que quando você pega a matéria aqui, eles levam para o lado eleitoral. Eles estão totalmente errados? Não, eles não estão totalmente errados. Há interesse, sim, do governo de potencializar o Bolsa Família para aqueles realmente que precisam de ajuda social. Não como em governos anteriores, que foram descobertos vários milhares de pessoas que não tinham necessidade de receber ajuda e recebiam aquilo lá como pagamento de voto. Claro que tem o interesse eleitoral. Mas antes do interesse eleitoral, o que a matéria não demonstra aqui, existe a necessidade econômica de fazer alguma coisa. Nós estamos saindo de uma pandemia, nós estamos saindo de um endividamento causado pelos recursos que foram alocados para socorrer muita gente, muitas empresas e muitos empregos, e olha que ainda temos 14 milhões de desempregados devido à pandemia. Chegar em 2021, sair de 54 bilhões de pagamentos de precatório para quase 90 bilhões em 2022, isso não vai inviabilizar só o Bolsa Família, como diz a matéria, querendo dar tendência só de interesse eleitoral, como os pantufinhas, os isentões vão querer reafirmar por aqui. Não, é um problema econômico muito sério. O governo propõe é poder parcelar, é poder estender isso para mais tempo, e não só para atender o Bolsa Família. Isso é na cabeça daqueles que só querem e só enxergam até agora a eleição do ano que vem. O governo precisa de flexibilização nas suas obrigações, já que as suas obrigações, aquelas que ninguém mexe porque não tem apoio para tal, não tem apoio do Congresso, não tem apoio para deputado, que é no tamanho que é o Estado, nos super salários que nós pagamos, no custo do STF, no custo do Senado, no próprio custo do Executivo, no custo do Tribunal Eleitoral. Nisso ninguém quer falar em mexer. No fundão eleitoral ninguém quer falar em mexer. Já que o governo não tem esse apoio e não tem governabilidade para fazer dessa forma, ele tem que recorrer a outros tipos de estratégia. E uma delas é estender o pagamento, já que não pode simplesmente estender, quase que aumentar 40% de um ano para o outro, oriundo de uma pandemia que economicamente mexeu com o mundo todo. Só não entende assim quem realmente só quer ver interesse eleitoral. Muito bem, é isso aí. Bom, essa matéria que eu vou ler agora saiu na revista Oeste.com. A manchete é o seguinte: Covid-19, quase 9 mil brasileiros vacinados morreram em julho. Os dados aparecem no arquivo disponibilizado pelo Ministério da Saúde sobre notificações por síndrome respiratória aguda grave. Bom, dos 38,3 mil mortes relacionadas à Covid-19 registradas pelo Ministério da Saúde em julho no Brasil, 8.800 foram de pacientes que já haviam recebido ao menos uma dose do imunizante para combater a doença. Ao todo, 4 mil pessoas que morreram já haviam recebido a segunda dose da vacina. Os números aparecem em um levantamento realizado pela própria revista Oeste, por meio dos dados disponibilizados no Ministério da Saúde sobre as notificações por síndrome respiratória aguda grave. Muito bem, vamos lá, comentando esse assunto, me parece aí, sobre a eficiência das vacinas, Adolfo Padilha. Olha, eu sempre digo aqui, vou repetir, a minha consciência está tranquila, e a sua? Está tranquila? Os pantufinha, os isentões, que tiraram a esperança, que ficaram aqui zombando na cara de quem dizia que não poderia tirar a autoridade do médico, mesmo daquele médico que estava tentando, e tenta e faz ainda hoje o tratamento preventivo. Porque o tratamento preventivo, aqui diz que 9 mil brasileiros vacinados morreram em julho. É óbvio, isso foi dito antes. A vacina, ela foi aprovada de forma emergencial. E eu pergunto para você, você deve ficar sem vacinar? Não, você deve se vacinar, porque ela reforça a imunidade. Seja 40%, 50%, 80%, 99%. O que não poderia ter ocorrido, e aqui eu aproveito essa pauta
para dizer aqui, para bem quem está pertinho de mim, que dizia que tomava água com açúcar para combater o Covid. E agora ele vai dizer o que para mim? Que a vacina que infelizmente essas pessoas morreram tinha água com açúcar? Não é brincadeira. A esperança nunca poderia ter sido zombada. A esperança, sim, do tratamento precoce, do tratamento preventivo, a esperança até mesmo da vacina. A gente podia tripudiar agora em cima disso, mas não. Aqui eu procuro ter a responsabilidade de comentar aquilo que eu sinto, que eu pesquiso, que eu vou procurar saber. E diferente de alguns, eu ouço muito quem pensa diferente do que eu estou pensando ou daquilo que eu estou vendo. Aqui eu digo para vocês que isso era esperado. Era esperado, mas em nenhum milímetro desvirtua ou tira a importância da vacina, seja para quem for. Em nenhum milímetro. Você tem que se vacinar. O que você não pode acreditar é que a vacina vai permitir que você zombe ou esteja livre do vírus. Isso não, porque não estamos preparados para isso. A vacina não tem eficiência para essa imunidade a qual apregou ou apregoaram aqueles que politicamente apenas criticaram o tratamento preventivo, zombando de médicos e especialistas por questões políticas. O resultado está aí. A diferença da gente do lado de cá para vocês do lado de lá é que a gente continue dizendo: vacine-se, água com açúcar, não adianta nada. Procure seu médico, faça o tratamento que ele lhe pedir, acredite nele, porque o médico, ele sabe o que é melhor para você. Agora, não se deixe levar pelo berrante virtual. Esse foi o grande erro, infelizmente, de muitos e alguns que piam que nem periquito por aí. Muito bem, vamos lá, conversando agora e sabendo a opinião dele, Divaldo Ceresini, a eficiência das vacinas. Os números são altos das mortes realizadas que aconteceram em julho, né? De pessoas que estavam vacinadas. Tem alguma explicação para isso? Pois é, depois do terrorismo, né, da gente ter aí o ataque àquilo que nos salva, é importante a gente destacar duas questões dessa matéria da revista PAN-Oeste. A primeira é que aqueles mesmos que lá atrás ficavam reclamando que se divulgava muito o número de mortos e não se divulgava o número de curados, né, agora estão se prestando esse papel de atacar as vacinas que demonstram a sua eficácia e sua eficiência. E no mundo inteiro, nós tivemos uma redução drástica de número de contaminados e de mortos com a vacinação, com o avanço da vacinação. Aqui no Brasil não é diferente. Observe que a revista ela trata todos os casos de síndrome respiratória grave, não só os decorrentes da Covid. E faz aquele balaio de gato justamente para confundir a cabeça das pessoas. Mas ainda que todas essas pessoas que tiveram síndrome respiratória aguda grave, que não são só casos de Covid que têm esse sintoma, fossem contabilizadas, nós teríamos conseguido poupar 90% das mortes se tivéssemos tido uma vacinação mais ágil. É verdade que o processo de vacinação se acelerou, começou tarde e depois acelerou. E por isso que é fundamental nós continuarmos num ritmo ainda mais veloz de vacinação, que completemos a vacinação para que a gente diminua a possibilidade de propagação desse vírus e, principalmente, para que ele pare de matar brasileiros e empresas. Muito bem, é isso aí. Nós vamos para um rápido intervalo, voltamos já já com mais Entre Linhas aqui na TV Brasileira e também na Prudente News 1070. Ok, já estamos de volta com o Entre Linhas aqui na Prudente News 1070 e também na TV Brasileira. Muito obrigado pela sua audiência. Vamos lá para o nosso segundo e último bloco de hoje. Olha, o mercado financeiro subiu sua estimativa para o índice de preços ao consumidor amplo, a inflação oficial do país, pela 21ª semana seguida. E também passou a haver uma expansão menor da economia brasileira neste ano. As previsões do mercado constam no relatório Focus, divulgado na segunda-feira pelo Banco Central.
Os dados foram levantados na semana passada em pesquisa com mais de 100 instituições financeiras. Vamos lá, Adolfo Padilha, os números não são tão bons na economia, né? Assim que você vê? São índices econômicos que são altamente flexíveis, ainda mais diante da pandemia, diante de tudo que aconteceu. O que é engraçado hoje, eu vou aproveitar esse tema, que a projeção sobre o ano 2021 pode diminuir o PIB, o Produto Interno Brasileiro, né? Pode aumentar um pouco a inflação. O que é interessante hoje é você ver algumas pessoas falando do desemprego e da crise econômica, e eram pessoas que até 2 meses atrás defendiam fica em casa, lembra? E a economia a gente vê depois. Você tem a disfarcez e a cara de pau de ver o cara falando: o Brasil tem 14 milhões de desempregados, e o que o governo fez? Ó, simples o que o governo fez, não deixou aumentar. Mesmo com a sua insistência do fica em casa. Mesmo com a sua insistência do tranca tudo. Porque se não fosse um governo sério, comprometido em tentar tirar o Brasil da crise, ou se tivesse tido a gestão da crise, coisa que ele não teve, porque quem teve foi os governadores, a situação podia estar melhor. E agora você vem com a bandeira de que a crise econômica, o preço da gasolina... Gente, fizeram o absurdo matemático de dizer que o índice dos tributos são os mesmos de quanto a gasolina custava R$ 2,80. Isso é subestimar a nossa inteligência. Sabe o que não te explicaram nessa vez? Que naquela época, a gasolina 2,80, o governo petista segurava o preço da gasolina lá dentro da Petrobras. Enquanto você ia aqui encher o seu tanque com 2,80 ou 3,20, o rombo da Petrobras passou de 100 bilhões de reais. Sabe o que significa aquele rombo de 100 bilhões de reais? Menos casa, menos saúde e boa parte desses 14 milhões de desempregados. Deu para entender? Mas isso eles não te explicam. Isso eles nunca vão te explicar. E hoje o preço que a gente paga do fica em casa e a saúde a gente vê depois, é esses riscos que só não vão ser maiores porque o governo está sendo e foi responsável com a estrutura macroeconômica brasileira. Muito bem, vamos lá. Divaldo Cedesini, os números não são tão bons, na minha opinião, na economia. E é assim que você vê? Nós tivemos recentemente aí anúncios de crescimento, de expectativa de crescimento de PIB e tudo mais, mas o fato é que com o passar dos meses, nós observamos foi um crescimento galopante da inflação. O IGPM supera 30% ao ano. E imagine você fazer o reajuste de um contrato em 30% ao ano, é só dos serviços públicos concessionários mesmo, energia elétrica, esse tipo de coisa, né? Água. E isso são coisas essenciais e que não tem como a gente deixar de consumir, portanto. E acaba pesando cada vez mais no nosso bolso. Combustível, energia elétrica e também o preço dos alimentos que dependem das commodities, notadamente dos grãos. E isso pesa lá no supermercado quando a gente tenta comprar carne, quando a gente tenta comprar arroz, feijão. Nós precisamos de medidas sérias e não é com deixar de pagar precatório que nós vamos transmitir confiança a quem vai gerar emprego e renda no país, a quem vai investir, trazer dinheiro para que a gente possa, sim, de maneira sustentável, sair dessa crise. Falou-se aqui na reportagem em relação ao IPCA, a expectativa é de que ele fique em 7,27% ao ano. Hoje ele está em 9%. Então, é preciso muito trabalho e trabalho sério. Não é dando calote que nós vamos ter esse trabalho sério. Muito me decepciona Paulo Guedes, um ministro do qual eu esperava muita coisa e que só tem pensado em aumentar imposto e cometer na economia, agora, às vésperas das eleições do ano que vem, né, os mesmos erros populistas que governos anteriores cometeram. Muito bem, vamos lá para a última notícia de hoje. Sabe aquela sensação das pessoas que moram no interior de tranquilidade, de segurança? Pois é, ontem para os moradores da região de Araçatuba, e mais precisamente em Araçatuba, essa sensação foi abalada de todas as formas. As cenas de terror do assalto feito a bancos no centro da cidade se espalharam por todo o país e deixaram muitas pessoas assustadas, inclusive com mortes que ocorreram e, enfim, aquela sensação de insegurança, inclusive com determinação ou pedido
para que as pessoas não saíssem de casa até que todos os artefatos fossem tirados. As bombas, né, com sensor de calor, né, que poderiam explodir. O governo de São Paulo, através do governador João Dória, disse que os responsáveis pelo mega assalto em Araçatuba, no interior do estado, não ficarão impunes, não. De acordo com ele, uma força-tarefa de 380 policiais foi mobilizada para prender os criminosos. Muito bem, vamos comentar esse assunto. A gente começa com Adolfo Padilha. Olha, o que aconteceu em Araçatuba, pertinho da gente aqui, hein? E Araçatuba é uma cidade do tamanho de Presidente Prudente, para vocês verem a ousadia desses bandidos. E a gente vê um estado meio que refém desse sistema ilícito, dessa turma que vira e mexe está assombrando uma cidade. A gente vê o estado meio delimitado nas suas ações. Se preocupou tanto em identificar os bolsonaros que vão para a Avenida Paulista e talvez se esqueceu de verificar o que está acontecendo aqui, ó, na barba da gente. Mas a gente acredita muito no potencial da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Nós sabemos que nós temos profissionais ali capacitados e já vem impedindo muita coisa pior do que aconteceu em Araçatuba. A inteligência da polícia, ela funciona e funciona muito bem. Ela precisaria ter mais apoio. Ela precisaria ser mais valorizada. Porque nós continuamos tendo a classe policial com o pior pagamento do Brasil. E isso sim precisa acontecer. Nós precisamos de novos equipamentos, soldados e policiais bem remunerados, porque o combate ao crime é uma coisa muito séria. Ok, vamos comentar sobre o mega assalto em Araçatuba. Divaldo Cerezini, olha, os policiais estão preparados para esse tipo de ação que acontece no interior e a gente nunca sabe quando vai acontecer, né? O ladrão é assim mesmo, nunca se sabe quando vai acontecer. Mas me parece que a força policial não estava preparada para um tipo de ação desse. Você tem razão, Eudes. As nossas forças policiais não estão preparadas para esse cenário de guerra que acontece porque acontece no interior, né? Nas capitais isso não tem mais acontecido. Começou lá no interior do Nordeste, em cidades com pouquíssimo efetivo policial e passou a se estender por cidades médias do interior do Brasil. Nós vimos cenas terríveis recentemente em Araraquara, anteriormente em Criciúma, mega assaltos que vão direto em centrais totalizadoras de bancos, né? Então, nós temos muito trabalho por aí, muito trabalho, tanto dos governos executivos, estaduais e federais, no sentido de dar efetivo cumprimento de pena para aqueles que são condenados, em vez deles ficarem dentro das cadeias comandando as organizações criminosas, em alguns estados, inclusive, com a complacência dos executivos, né? Como nós vimos recentemente no Rio de Janeiro, o secretário de Segurança de Administração Penitenciária, uma situação, no mínimo, muito embaraçosa com a liderança do Comando Vermelho. E não é de se duvidar que isso aconteça em outros estados, não. Então, por isso que nós precisamos ter sempre muito cuidado em quem a gente vai eleger e fiscalizar e cobrar que se faça. Não dá para ficar passando pano. Nós precisamos cobrar dos agentes públicos trabalho e eficiência, não ficar puxando o saco. E, por fim, nós também não podemos nos esquecer das aberrações que o nosso judiciário comete, soltando, inclusive, esse tipo de criminoso. Soltou GG do Mangue, soltou André do Rap, entre inúmeros outros bandidos de alta periculosidade, às vésperas de novo julgamento, em situações tão complicadas. E não vamos nem aqui falar dos políticos ladrões que também são soltos a todo momento, né? Então, nós precisamos de mais competência, mais seriedade no trabalho em todos os níveis de governo e não só no executivo, no legislativo também deixando as leis mais claras e no judiciário, julgando e fazendo a gestão de pena do jeito que deveria ser em favor do cidadão e não em favor da criminalidade. E, por fim, também é necessário que os bancos estimulem ainda mais do que têm feito as transações eletrônicas e que também confiram a elas segurança. Dessa forma, a gente diminui a circulação de dinheiro e, por consequência, a atratividade dessa atividade para as organizações criminosas.
Ok, muito obrigado, Divaldo Cedesini, Adolfo Padilha. Pois é, obrigado a você pela sua audiência. Nós estamos encerrando o nosso Entre Linhas de hoje aqui na Prudente News 1070 e também na TV Brasileira. Grande abraço para todos e até o nosso próximo encontro. Valeu!